Glória a Deus. João capítulo 6, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Bom, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém, meus irmãos? Pai, levanto novamente, Pai, o clamor de oração diante de Ti, meu Pai. Nos prostramos diante da Sua presença, meu Pai. Que o Senhor venha ministrar, meu Pai, nossos corações, meu Pai, a Sua palavra, meu Pai. Que o Seu Santo Espírito, meu Pai, nos dê sabedoria e discernimento para o que estaremos aqui hoje, meu Pai. Aprendendo sobre Ti, mais sobre Ti, meu Pai, mais da Sua presença, Pai. Esteja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o milagre da multiplicação. Esse é um famoso texto, né? Um famoso que todos nós conhecemos, essa passagem. Ele está em todos os evangelhos, né? Em Lucas, Mateus e Marcos também tem. Mas eu queria agora deixar um ponto muito importante, né? Que a gente tem sobre a questão de João relatar sobre os sinais, né? A gente tem que isso é um milagre, né? A gente, no nosso dia, a gente vendo é o milagre. Trata-se do milagre. Mas João traz como sinal. E eu gostaria de falar para vocês sobre essa questão de João trazer isso como sinal. Que quando a gente fala sobre sinal, quer dizer que um sinal aponta para algo. Amém, meus irmãos? O sinal sempre vai apontar para algo. É tipo um exemplo bem simples. Nós estamos aqui hoje, Lausanne, a cidade, mas a gente queremos ir até Geneve. E a gente vai ver um sinal, uma placa escrito Geneve. Não diz que ali é Geneve. Geneve não se trata dessa placa. Mas estamos chegando até Geneve. Geneve é grande. Então João traz esses sinais como algo que está acontecendo no sinal. Mas quem faz o sinal, quem está por trás do sinal é o grandioso. É Jesus Cristo grande. Isso é importante para sabermos, né? E no Evangelho de João existe uma estrutura literária muito interessante. Os 7 sinais estão ligados às declarações do Eu Sou de Jesus. Esse é o mais importante para entendermos sobre esses sinais. Que Jesus é o Eu Sou do Antigo Testamento. É Deus. O sinal mostra o Eu Sou, explica o significado espiritual. A gente vê lá no primeiro sinal que a gente viu, que foram do vinho, a transformação de água em vinho, que foi em João 2, que Jesus transforma a água em vinho ali em Caná da Galileia, que aponta exatamente para algo importante para nós, que é a nova alegria e a nova aliança. Né? Que Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Né? Então a videira é a fonte do vinho, símbolo de vida e alegria espiritual. Hoje a gente tem a cura do filho do oficial, que é em João 4, que a gente também já viu, que é o sinal da cura à distância. A ligação está entre João 14, versículo 6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois a gente tem o terceiro, que é a cura do paralítico, que estava ali 38 anos, que foi no culto passado, que está em João 5, ali no tanque de Betesda, né, em Jerusalém, que a gente tem a ligação em João capítulo 11, versículo 25, que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida.
E hoje a gente chega na multiplicação dos pães, que é em João 6, né, que aqui ele alimenta a Bíblia retrata 5.000 homens, mas a gente tem que tinha mulheres e crianças, né? Ele diz ali, que a gente vê que em João, capítulo 6, versículo 35, que ele diz: eu sou o pão da vida. E a gente vê esse milagre aqui que está em todos os evangelhos. E depois a gente tem que a gente vai rever depois, mas eu não vou falar sobre eles ainda, porque a gente vai estudar sobre eles mais para frente. Mas é algo interessante para nós saber sobre essa passagem que acabamos de ler, é que ali tinha 5.000 homens, entre mulheres e crianças também estavam ali. Alguns estudiosos declaram que devia haver entre 15.000 pessoas a 20.000 pessoas. Por isso a surpresa dos discípulos. Por isso esse milagre é tão importante para entendermos. Que era uma multidão enorme que seguia ali Jesus, que seguia o Senhor. Eles tinham visto milagres, eles tinham visto curas, tinham visto os enfermos sendo restaurados, e agora novamente estão ali seguindo o Senhor. Mas a pergunta que fica é: por que eles estavam seguindo Jesus? E João aqui no versículo 2, como a gente leu, diz: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, que é no capítulo 6, versículo 2. Então eles estavam impressionados com os milagres. Como eu disse, a gente se impressiona com os milagres acontecidos com Jesus, o que Jesus fazia, mas eles ainda não tinham entendido quem ele era. E João ainda nos dá um detalhe muito importante. João diz, no versículo 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso não é um detalhe qualquer, né? João está preparando a gente para entender algo profundo. Assim como Deus sustentou Israel durante o deserto com maná, agora Jesus vai mostrar que ele é o verdadeiro pão que vem do céu. A gente vê que Jesus declara, né, que ele é o maná ali. Então a gente agora vai continuar. Primeiro ponto: Jesus testa a fé dos discípulos. Jesus olha para aquela multidão, milhares de pessoas, famílias inteiras, crianças, homens, mulheres. Então ele vira para Filipe e pergunta, no versículo 5: onde compraremos pão para dar de comer a todo esse povo? Né? E ali a gente vê a reação do Filipe, né? Que a gente vê depois no versículo 6, que diz: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia o milagre que ele faria, já sabia essa grande obra aqui que a gente leu, que a gente vê, que a gente conhece. Ele não estava preocupado com a solução, ele era a solução daquilo. Ele estava testando o coração dos discípulos, né? E é assim que Deus trabalha muitas vezes na nossa vida também. Deus permite situações onde a lógica humana entra em colapso, né? Onde a gente diz, não tem saída, não tem solução, é impossível. E tem algo muito importante que todos nós sabemos, né, que a gente fala, a gente diz esse ditado, que Deus é o Deus do impossível. Mas quando chega o impossível em nossa porta, a gente fala, não tem solução. O que farei agora? Como reagirei? E a gente esquece o Deus que servimos. A gente esquece de quem somos filhos. Então essa passagem é tão linda para nós que a gente possa entender que Jesus é a solução para tudo. Jesus é a nossa solução, meus irmãos. Ele é a solução para todos nós. Mas vamos ver o que Filipe, né? Aí quando ele pergunta para Filipe, onde compraremos pão para lhe dar de comer? E Filipe responde, no versículo 7. Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço, né? Então a gente vê ali a questão de Filipe. Ele começa a calcular, né? Ele olha para aquela multidão, ele olha para os recursos que tem ali, ele olha para a realidade e responde, 200 denários de pão não bastaria. É impossível isso aqui. Não dá. E a gente, é interessante saber sobre essa questão dos 200 denários, irmãos, porque na época deles ali, o dia de trabalho custava 1 denário. Então ele está dizendo, quase um ano inteiro de trabalho não seria suficiente. 200 denários, 200 dias de trabalho. Ele não resolveria o problema, né? A gente, aqui é interessante que a nossa mente, a mente humana, ela chega ao limite, né? Talvez a gente, olhando para a questão de Filipe respondendo, a gente pensaria, se estivéssemos ali, Jesus perguntando para nós,
que daremos de comer? Onde compraremos pão de comer? A gente olharia para aquela multidão, aquele tanto de gente, eu não tenho nada. Olharia para outro discípulo ali, talvez ele veria os discípulos que estavam ali reunidos. Um discípulo correndo atrás de algo, vendo se tinha alguma coisa, o outro atrás de outra, ele vendo também. Jesus perguntou para ele. Você olha para a gente e fala assim, eu acho que é melhor mandar embora. Não é não? Eu não tenho nada aqui, estou vendo ali o pessoal indo atrás de mim, ninguém tem nada. Olha esse tanto de gente, criança, mulheres e tudo mais. 5.000 homens, a Bíblia retrata. Eu acho que a solução é mandar todo mundo embora. Não tem o que fazer. Não dá. Eu acho que o Felipe pensou isso, né? Não tem como resolver. E aqui eu destaquei algo interessante para a gente recapitular, que esses discípulos não eram iniciantes. Eles não estavam vendo esse milagre pela primeira vez. Não era algo que eles viram acontecer, algo impressionante pela primeira vez. A gente vê já que já veio muitas coisas acontecendo. Transformação de água em vinho. Cura de um filho de um oficial à distância. Um paralítico que estava há 38 anos sendo curado. Então não era já o primeiro milagre que eles viram. E algo interessante, a Escritura diz que Jesus percorria toda a Galileia ali, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Está relatado em Mateus 4, versículo 23. Que eles já estavam andando com Jesus estava curando os povos. Já não era algo, a primeira vez que eles estão vendo a multidão na frente deles e o que faremos agora? Então eles já tinham visto enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos, vidas sendo transformadas. Está no Evangelho de Mateus também, no capítulo 8, versículo 16. E mais do que isso, que isso aqui é algo interessante que eu coloquei aqui para a gente ver, que alguns capítulos anteriores, eles já tinham sido enviados por Jesus. Né, que está ali no capítulo 10, no versículo 1, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para o expulsar e para curarem toda sorte de doenças. Né? E Jesus diz ali depois no Mateus 10, versículo 8, curar enfermos e expulsar demônios. Então eles foram enviados já. Eles já tinham ministrado a palavra. Eles voltaram da missão. Ali em Marcos, aqui é interessante essa questão do Marcos, que é onde depois ele vai entrar na questão da multiplicação, que é no capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito. E logo depois disso vem a multiplicação dos pães. Ou seja, mesmo depois de experimentar o poder de Deus sobre eles, diante daquele desafio gigantesco, porque a gente pode imaginar que era um desafio, 5.000 homens já é um desafio muito grande, amém, irmãos? Você vê 5.000 pessoas ali, Jesus perguntando para você, onde compraremos pão para dar de comer a esse povo? Mas ainda tinha crianças e mulheres. Então era enorme o desafio que tinham ali. Eles não tinham nada. Então se eles não tinham nada, o que podemos fazer? Felipe ficou paralisado. Ele olhou para a realidade humana dele, da nossa, e falou, não dá. Nem 200 denários eu não conseguiria comprar nada. Nem 200 dias de trabalho eu não conseguiria. Não tem solução. Porque, irmãos, quando a gente olha para apenas os recursos que a gente tem, recursos humanos, até a fé que a gente tem, a fé maior que a gente tem, ela pode vacilar. É por isso que é sempre bom a gente ter isso em nossa mente. A gente tem que se fortalecer em espírito, estar em união com Cristo, mas em espírito, sabe? Entendendo, sabendo que Jesus pode fazer. Tudo depende de Deus, mas Jesus pode fazer. Mas a gente vê em sequência do texto que André traz uma solução. André traz uma solução ali para Jesus, mas sem esperança. Né? Versículo 9, André diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então ele traz algo, né? Jesus falou, tem que mandar comprar pão. Como é que ele vai comprar pão? Felipe falou que nem 200 denários daria, mas André fala, achei uma pessoa aqui que tem uma comida. Essa pessoa que tem 5 pães ali de cevada e 2 peixinhos. A gente tem algo, né? Talvez aquele rapaz, aquele menino que tem isso na mão, estivesse segurando a sua pequena refeição. Não sei se vocês assistiram aquela série The Chosen, mas The Chosen mostra essa cena. É uma cena muito
Interessante ver, né, os olhos, assim, que a gente consegue imaginar, mas você olhando a série, você consegue ver, focar como que foi a situação, o desespero, né? Nem tudo que está nessa série também é o que aconteceu, viu, irmão? Porque é sempre bom focar na Bíblia, entender que a Bíblia tem a palavra, a Bíblia tem a verdade, mas eles colocam outras cenas e tal, mas é bom a gente imaginar a situação de uma grande multidão e sem ter o que fazer, né? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, uma comida simples. Pão de cevada, meus irmãos, ali era comida de pobre. Porque o pão normalmente era feito com trigo, mas ali ele foi feito com cevada, comida de gente pobre. Então a gente tem que os peixes provavelmente eram pequenos, algo parecido com os nossos dias de hoje, peixes secos ou pequenas sardinhas, né, usada apenas como acompanhamento. Era uma refeição humilde. Mas André termina dizendo: mas o que é isto para tanta gente? Ele traz a solução, mas já explica por que não funcionaria. Já não dá. Aqui, ó, trouxe algo para você, mas não vai dar para tanta gente. E aqui é onde, após isso, é onde Jesus se revela. E exatamente aqui, meus irmãos, é onde o texto brilha. É onde tudo parece insuficiente, quando os recursos acabam. Mas quando a lógica diz que é impossível, quando a gente olha para a mente, para a nossa mente, falamos, não dá, não tem como, Jesus faz o impossível acontecer e se vira possível. Porque Jesus diz, façam, versículo 10, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Isso é algo surpreendente para nós entendermos que tudo que devemos fazer para o Senhor. Devemos dar graça ao Senhor. Pois a primeira coisa que Jesus faz, quando André chega com uma solução rasa, uma solução pequena, algo que André diz que é impossível para dar para toda a gente, não tem como, só temos isso. E Jesus ama isso. Jesus trabalha com pouco, meus irmãos. Jesus não trabalha com muito. A gente vê muitas pessoas hoje em dia dizendo, eu não quero ter filho agora porque a situação está difícil, eu tenho que ter um dinheiro de lado primeiro, porque não dá para me ter isso, eu não consigo ter isso. Não, primeiro é isso, depois aquilo. Mas Deus trabalha exatamente dessa forma, no pouco, onde a gente necessita de Deus, onde a gente tem que buscar a Deus. É isso que Ele quer. Ele quer ver uma solução que a gente diz que é quase impossível sair, e Ele está ali olhando e falando, eu tenho poder sobre isso. Eu tenho poder. Porque André chegou e disse, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou os pães. Jesus não respondeu ele, falando, calma André, calma, eu estou aqui, calma. Não, André, eu sei que você está preocupado. Felipe, eu sei também que você está preocupado. Não, mas agora a gente tem algo. Antes não tínhamos nada, mas agora a gente tem algo. Está aqui na minha mão. E Jesus manda todo mundo se assentar e manda os discípulos entregar. Mas o mais importante é isso. É Jesus pegar o alimento, olhar para os céus e dar graça a Deus. E distribuir. O mais importante da nossa vida, irmãos, é a gente saber e entender sobre isso. A gente ter algo que Deus nos deu, é a gente ter o zelo de cuidar e o zelo de olhar todo dia para os céus, para Deus, o nosso mais íntimo, e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele é em nossas vidas. E isso muitas das vezes passa despercebido entre nós. A gente não vê, a gente não percebe essa grandiosidade que até Jesus nos mostrou, que até o Cristo nos mostra a todo tempo. Que Jesus ele não pega e já distribui, não, primeiramente ele ensina, pega e agradece a Deus. E aí ele consegue distribuir a todos, ele entrega a todos. E todos, a Bíblia vai nos dizer, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então, eu imagino ali o momento, a gente consegue imaginar o momento que Jesus diz a Filipe, que é ali onde ele faz a pergunta, né?
onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então eu acredito que os outros discípulos também escutaram Jesus perguntando isso. Então Jesus falou, está perguntando aí, a gente tem que procurar então, tem que ver, porque eu não tenho comida, você também não tem, vamos procurar, vamos ver se não acha alguma coisa aqui. Então eu acredito que todos os discípulos foram procurar e André veio, né? André achou alguém que tinha e veio até ali falando, opa, encontrei aqui. A gente vê a reação dos discípulos, principalmente a reação de Filipe, que a Bíblia retrata Filipe, a reação dele. Filipe desesperado, falou, nem 200 denários dá, nem 200 denários dá. Então todos desesperados ali, Jesus queria testar eles, né? A gente vê o desespero, ansiedade, preocupação. O que faremos agora? Ele pediu para nós, pediu para o Filipe, mas vai vir, essa pergunta vai vir para nós, vai chegar até nós também. Vamos procurar, vamos procurar. E a gente vê essa maravilhosidade de Cristo. Calmo, sempre Jesus é calmo, né, meus irmãos? Jesus não desespera em nenhum momento dos relatos bíblicos. A gente vê os desesperos das pessoas, dos discípulos. Quem se lembra? A questão do barco. Os discípulos atravessando a tempestade ali, a tormenta. Jesus estava o quê? Dormindo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque a gente é o desespero em pessoa. A gente às vezes fica ansioso. Ai, eu estou com ansiedade. Ai, meu Deus. Essa escritura diz, tenha calma, repousa no Senhor. Entrega a sua ansiedade aos pés do Senhor. Seja calmo. Mas nosso coração humano, né? Acaba desesperando em certos momentos da vida. A gente vê ali a questão daquele barco, aquela passagem é tão maravilhosa também, por quê? Porque estão todos desesperados. Eles acordam Jesus, você está preocupado? Não, nós vai tudo morrer. Jesus, com a simples fala, acalma as águas, acalma o mar. E eles viram tudo, meus irmãos. Isso aqui para eles, o que estava acontecendo, essa pergunta que foi feita a eles, foi uma pergunta onde talvez não tinham visto ainda, né, como a gente vê, mas eles já tinham ouvido falar. Eles ouviram falar, eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles estavam seguindo porque eles tinham essa fé que Jesus era o Messias. E eles sabiam que no Antigo Testamento, ali na Torá, no livro de Moisés, que eles retratam como livro de Moisés, os pais deles já tinham falado do maná que caiu do céu. O maná que sustentou o povo durante 40 anos. Eles tinham ouvido falar sobre esse pão. Mas ali diante dessa pergunta, eles nem sequer lembraram disso. Eles nem sequer lembraram dos milagres, das maravilhas que eles mesmos fizeram quando eles foram enviados. Eles curaram enfermos, expulsaram demônios, pregaram a palavra do reino. Mas diante dessa pergunta, eles olhando a multidão, vai muita comida, eu não tenho nada. Mas olha o que a gente já fez, a gente expulsou o demônio, a gente curou enfermos. Que é dar de comida? Mas não. Eles se viram na preocupação humana, a preocupação que nós temos, todos nós aqui, dos nossos dias. A gente diz para todos, para algumas pessoas, é muito fácil dizer para as pessoas, repousa no Senhor, Deus não deixará faltar em sua casa, pois Deus diz, Jesus diz, Deus te dará o que comer, te dará o que vestir. Assim, não é assim que as Escrituras dizem? Não é assim que dizemos para as pessoas? Não, seguir Jesus é uma maravilha, meu irmão. Ele nunca me faltou nada, tá tudo bem. Mas quando falta, aí essas palavras que a gente dá conselho para os outros, a gente já não se lembra. Aí para os outros é fácil eu entregar a palavra. Mas quando é para mim, desespero, irmão. Ó, estou numa situação aqui que não tem mais jeito. Cheguei numa situação difícil. Aí meu irmão, né, talvez já teve evangelizado ele com essa mesma questão, né? Para repousar no Senhor. Aí meu irmão fala para você assim, mas Deus não dá o que a gente comer? Deus não dá o que a gente vestir? Não é Deus que dá tudo? Por que você está desesperado? Não, mas aqui a situação é difícil. Essa situação aqui é mais difícil. Mas não, meus irmãos. A gente tem que se lembrar disso. A gente tem que se lembrar de repousar em Deus, de pedir a Deus, de orar para Deus, de orar para Jesus. Porque a gente vê que Jesus fez o simples se tornar algo grandioso. Porque Ele está mostrando que Ele é o pão da vida. João está trazendo para nós um relato onde ele mostra um sinal, ele não diz milagre, mas ele mostra um sinal dizendo que Jesus é o pão da vida. Jesus é o maná que caiu dos céus. Ele é Deus, Ele é Deus. É isso que João traz para todo o tempo para nós. Essa passagem, João não foca tanto no milagre, ele foca na pessoa de Jesus. Ele quer mostrar para os leitores que estão lendo quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? O Senhor esteve conosco.
É isso que João quer mostrar para todos. Ele esteve conosco, nós estivemos com ele. E a gente viu as maravilhas dele. Não se esqueçam disso. E eu ali, lendo essa passagem em casa, refletindo sobre as outras passagens dos outros evangelhos, e vendo essa maravilha que eles pegou depois e foi distribuindo. Eu não sei como que foi, né? A Bíblia não relata se tirava os pães, olhava e já tinha. Mas deve ter sido algo assim surpreendente, meus irmãos. Tenta imaginar. Você está ali com 5 pães, 2 peixinhos. Jesus levanta, dá graças ao Senhor e manda distribuir. Você vai lá, olha, tem 5 pão, 2 peixinhos. Toma aqui, toma aqui. Está ali de novo. Aí você olha aqui e olha ali. Aí você distribui. Você vai vendo ali o peixe vindo, o pão vindo. Você fala, meu Deus, que isso, que maravilha. Até entregar para todo mundo. Até todo mundo ter. E ainda sobra o quê? 12 cestos. De 5 pães e 2 peixinhos. Se essa aqui não é a maravilha de Deus, a multiplicação, a maior multiplicação, eu não sei o que é, meus irmãos. De algo que você vê ali, o impossível, como o André trouxe. Só tem isso, mas não dá não. E Jesus, calma, vamos resolver. Vamos resolver isso aqui. Ele dá graça e começa a distribuir. Aquela multidão inteira começa a comer. Milhares de pessoas. Todos comem até ficar satisfeitos. E ali no versículo 12 diz que sobrou 12 cestos cheios. Recolhe, pois, encheram 12 cestos. Ele faz abundantemente mais, meus irmãos. Ele faz abundantemente mais. A gente tem que entender que Deus trabalha muitas vezes no pouco, para mostrar o muito para nós. A própria Escritura diz, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Porque quando o milagre acontece, ninguém pode dizer, foi nossa força, foi nossa inteligência, foi nossa capacidade. Todos sabem, tem que saber, foi o Senhor. Não foi nós, igual o Felipe veio com a solução, 200 denários, não vai dar. Ah não, mas se a gente fizer isso, mas se a gente fizer aquilo, não. Isso que é o importante, é que todos entendam que foi o Senhor, que foi Deus, que foi Jesus. Temos que entender, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, é para isso que serve, para fortalecer a nossa fé, meus irmãos. É onde a gente chega no momento que a gente fala, olha, minha solução só depende de Deus. E isso é a maravilha de Deus. Porque se depende dele, então está tudo certo, meus irmãos. Porque se depende de mim, ou se depende de você, está tudo errado. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Mas se depende de Deus, Ele tem a solução. A gente tem que repousar. Por muitas vezes a gente não repousa. A gente fica desesperado. Você acredita que quase todo humano fica? É difícil. A gente vê os discípulos todos ficando desesperados em certos momentos. Mas onde todos estão desesperados, existe uma pessoa calma. E essa pessoa é Jesus. Nunca desesperou. Nunca. Mesmo estando na cruz, meus irmãos. Mesmo estando na cruz. A gente vê que ele olha para João, olha para a mãe dele, Maria, e diz, aí está seu filho, aí está a sua mãe. Quando Maria Madalena está ali chorando, no túmulo, seu anjo, ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Não chore. Ele vivo está. Seu momento mais cruel, onde ele pede, ele clama, se possível for afastar esse cálice. Mas aí, acima de tudo, ele termina no versículo dizendo, se for a sua vontade, que seja feita a sua vontade. É sobre isso, irmãos, é a gente entender que não é a nossa vontade, mas sim a de Deus para conosco. É a vontade dele conosco. De entendermos que ele é o nosso ponto, o nosso alvo, o nosso cerne da vida.
Ele é a perfeição de nossas vidas, meus irmãos. É Jesus Cristo. Não há outro, a não ser Jesus Cristo. Ele tem a solução para tudo. Para tudo. E a gente vê esses relatos, a gente lê sobre esses relatos, a gente lê os sinais, a gente está vivendo, a gente está lendo os sinais. E a gente não tem que focar nos milagres, mas e sim quem fez o milagre. Quem é que faz o milagre, meus irmãos? É Deus. É o Senhor. Mas a gente vê mais adiante, em João, capítulo 6, versículo 26. A gente vê ali que teve a questão onde Jesus anda sobre o mar, e depois onde Jesus vai falar que ele é o pão da vida. Essas pessoas que viram esse milagre, viram que Jesus chegou até o tal lugar e estavam indo atrás dele. Foram lá até ele. E aí Jesus olha para esse povo e fala: em verdade, lhe digo, que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A gente vê que o povo viu ali a maravilha que Jesus fez, mas eles não estavam procurando Jesus pelo que ele é, porque ele é, mas sim porque comeram. Eles queriam viver essa vida. É a vida que a gente vê hoje em muitos locais, em muitas igrejas, infelizmente, onde o crente está ali enfermo. Fala sempre: a igreja é um hospital. A igreja nunca será um hospital, a igreja é um exército. Ele sempre relata isso. Existe a ala hospitalar, mas não é ali para você estar encostado todo o tempo. Ai, porque meu Deus, ai, nananana. A pessoa passa um ano, ai, fala, tem que orar, meu irmão, tem que ler a palavra, tem que buscar. Ah, mas é difícil. Você vê que a pessoa não quer melhorar, a pessoa gosta de ficar nesse vitimismo. Aí você tem que estar ali: ah, meu irmão, vamos ler, vamos orar. Ah, mas hoje não dá. Não, vamos fazer a ligação então nessa. Ah, mas essa semana está muito difícil para mim. É exatamente isso que acontece, exatamente isso que aconteceu. O povo estava ali, comeu do outro lado, comeu o milagre que aconteceu. Ó, chegou o homem aí de novo. Vamos para lá, tem alimento grátis. Ele fez o pão lá, o pão e os peixinhos se multiplicar. Vamos lá, quem vai fazer de novo esse milagre? Então Jesus já fala: vocês não estão atrás de mim por causa de mim, de quem eu sou, mas vocês estão atrás por causa do sinal, do milagre. E aí Jesus dá uma bronca: trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. É exatamente isso, meus irmãos. A gente tem que entender que a gente está nesse mundo, a gente está nessa vida para trazer a palavra, trazer a luz do mundo. Mas muitas das vezes a gente foca tanto nos nossos objetivos, nos nossos bens materiais, que a gente esquece do reino. A gente acaba deixando o reino para segundo, né? De lado. Mas não, a primeira coisa em nossas vidas tem que ser sobre o reino. Buscai o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe. Então que a gente não se esqueça, meus irmãos. A gente tem que buscar sempre, primeiramente, o reino. Porque a gente vê aqui que esse povo não queria o Salvador. Eles queriam o milagre, novamente, mas não queriam o Messias. E isso aqui é interessante, porque isso aqui mostra exatamente o que os profetas já haviam dito, né? No livro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, o Senhor diz, né, através do profeta: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porque o coração humano, sem a graça de Deus, meus irmãos, é um coração de pedra. Muitos de nós aqui já viveu sobre isso, já presenciou isso em nossas vidas. Quando éramos, como o irmão que disse, o irmão Luan, quando éramos desgarrados da presença. A gente era assim, tínhamos um coração de pedra. Mas o Senhor, através da sua palavra, o Senhor nos resgatou. Ele tirou aquele coração de pedra e nos deu um coração de carne. Mas esse coração de carne é para buscar a sua presença, para buscar Ele, ter mais convívio com Ele. É sobre isso, buscarmos a Ele. Então no versículo ali, capítulo 6, versículo 35, né, para entrar na finalização, que
que Jesus revela realmente o significado daquele milagre feito, da multiplicação. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Isso aqui é exatamente sobre o maná, porque no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, assim como Deus sustentou Israel com maná no deserto. Então Jesus agora ele revela que ele é o verdadeiro pão que veio do céu. Ele é o maná para aquele povo. Ele revela, da mesma forma que o povo estava ali no deserto, que eles clamaram ao Senhor que estava com fome, que ele tinha saudade do Egito, que lá no Egito tinha sempre para comer, aqui não tem nada. E Deus faz essa maravilha ali com eles. Jesus fez a mesma coisa no deserto ali com o povo. O povo estava num lugar onde não tinha acesso à comida, não tinha acesso a comprar nada. E Jesus olha para os discípulos, fala para eles: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus sabia que não tinha como, mas ele queria testar eles. Então ali eles olharam na nossa mente, não conseguia fazer nada. E é isso o ponto principal, que é onde Jesus fala: eu consigo e eu farei, assim como eu fiz no deserto, assim como Deus fez no deserto, aqui será feito novamente. Eles comerão pão, e além de comer pão, comerão peixe. E a multiplicação é feita para demonstrar que Jesus está no Antigo Testamento. Ele está do início, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre Jesus. Tem um pastor que eu segui, ele chama Tassos Licurgo. Eu gosto muito das pregações dele, dos estudos dele, e eu tenho aprendido muito com ele sobre a questão de Cristo, né, nas Escrituras. E é interessante porque Jesus está em tudo mesmo. A gente tem mania de parar para olhar para as Escrituras e ver o povo fala de uma forma, Deus falando com o povo, mas a gente não olha para Cristo ali no Antigo Testamento. Mas se a gente parar para pensar, Cristo está em tudo, do início ao fim. Tudo do início ao fim se retrata sobre a cruz. A cruz. Algo interessante ali em Números, a divisão das tribos, e algo depois eu vi, reli, tive que ver novamente, tive que fazer uns cálculos e olhar, e realmente faz sentido. Se a gente tivesse ali naquela época um drone, subisse o drone e visse de cima, ali quando Deus está dividindo as tribos, ele divide as tribos e faz nitidamente uma cruz na divisão. Nitidamente já retratava sobre a nossa união novamente com Deus, onde a gente precisaria de um sacrifício perfeito, de um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro foi Cristo, meus irmãos. Do início ao fim fala sobre ele. A gente vê muitas histórias onde nitidamente diz sobre Jesus, né? A gente vê a história de José do Egito, né? Que José vendia pelos irmãos ali por 30 moedas. A gente vê Jesus sendo traído por 30 moedas. A gente vê ali a história que a gente acho que eu já fiz a pregação, a Nicole também já fez aqui uma vez, já pregou sobre isso, a questão de Abraão ali com Isaac, né? A gente vê ele levando e depois Deus provém o cordeiro. A gente vê Deus mostrando o que aconteceria, como seria. Então a gente vê essa história muito parecidas, mas quando a gente para pensar em tudo da Bíblia retrata sobre Jesus, é algo magnífico para nós, meus irmãos. É algo surpreendente. Mas para a gente concluir, a multidão queria o pão que Jesus multiplicava. Mas Jesus queria que eles entendessem que Ele é o pão. E aqui se cumpre o que as Escrituras diz. E no Evangelho de João também, no capítulo 1, no versículo 11, João deixou claro isso para nós. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E a pergunta que fica para nós hoje: estamos seguindo Jesus pelos milagres? Ou estamos seguindo Jesus porque Ele é o Senhor? Que Ele é o dono de nossa vida? Porque quando entendemos quem Ele é, descobrimos que Ele não apenas faz milagres, mas Ele cuida totalmente de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos passar para o nosso momento ofertório. Vamos louvar o Senhor novamente. Amém? Antes disso, você chamar o irmão Luan aqui para orar por nós. Amém?
Amém, meus irmãos. Vou pedir para você ficar de pé. Vamos orar por esta palavra antes do momento ofertório. Meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez, Deus. Estamos aqui, Deus, humildemente, para Te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, Senhor, quantas vezes nós queremos olhar somente para os Teus sinais, Senhor. Queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes a nossa fé não é suficiente, Senhor. Verdade. Te pedimos, Deus, que o Senhor acrescente a nossa fé a cada dia, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos perdão, Senhor, por essas falhas, Senhor, que nos afastam um pouco de Ti, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, que Teus milagres aconteçam nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos testemunhar, Senhor, o tamanho da Tua grandeza, Deus, no meio do Teu povo, Senhor. Que pessoas se cheguem até a Ti, Pai, não somente pelos milagres que são efetuados, Pai, mas porque Tu és grande, Senhor. Tu és o autor da vida, Deus. E foste Tu, Senhor, que nos tiraste do mundo, Senhor, para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Eu Te peço, Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja moldando os nossos corações, Pai. Que verdadeiramente nós possamos nos achegar até a Ti, Senhor, com o coração puro, Pai.